Falar em computadores analógicos se tornou muito incomum, visto que faz muitos anos que deixamos eles de lado e utilizamos somente os digitais, pois são de propósito geral, tornando assim eles multifunção, estando presente em diversas áreas do nosso cotidiano. Sua produção em larga escala barateou custos e os fez mais populares. No passar dos anos, diversas tecnologias foram sendo desenvolvidas para torná-los cada vez mais poderosos, embora, mesmo com esses avanços e com todo o poderio entregue por máquinas poderosas, ainda se demora muito para realizar certos tipos de operações, principalmente as que trabalham muito com muitos dados e as que precisam fazer inúmeros cálculos para serem resolvidas. Isso inclui o treinamento e o uso de redes neurais para a inteligência artificial. A utilização de redes neurais profundas, que são aquelas redes que possuem diversas camadas de neurônios entre as camadas de entrada e saída, requerem a realização de multiplicação de matrizes tanto para a computação do valor final da função, que é baseado nos valores de entrada, quanto para o algoritmo de backpropagation, que é responsável pelo ajuste dos pesos dos neurônios entre as camadas da rede. Então, esse algoritmo ele computa o valor da função e vai calculando os pesos a partir da última camada para o início. Então, ele vai recalculando os pesos baseado em quanto a função diferiu quanto cada neurônio diferiu do valor que deveria resultar. As variáveis de entrada, então, elas representam todas as variáveis que a função de ativação do último neurônio é dependente. E assim as matrizes serem multiplicadas pelos pesos durante a propagação possuem grandes dimensões. Então, realizar toda essa computação inúmeras vezes, tanto para o treinamento quanto para a obtenção do valor da função, requerem grandes esforços computacionais. Em um estudo de 2019, pesquisadores estimaram que o treino do modelo de Deep Learning em que estavam trabalhando gerou cerca de 284 toneladas de emissão de gás carbônico, o que seria aproximadamente a pegada de carbono da vida útil de 5 carros. Para comparação, o estilo de vida de um estadunidense médio durante um ano gera 16 toneladas de gás carbônico. E esse consumo foi apenas para treinar a IA. Utilizar o modelo de IA para tentar realizar predições, processo chamado de inferência, consome ainda mais energia que o treino da IA. Segundo a empresa NVIDIA, 80 a 90% do custo energético de uma rede neural é gasto no processo de inferência, e não no treino. E esse alto custo energético para o uso de redes neurais tem gerado grande preocupação entre pesquisadores. Baseado nesses dados, alguns pesquisadores olharam para trás para esse tipo de tecnologia que foi subutilizada ao longo do tempo e notaram que ela possui certas características muito interessantes. Como ao contrário de computadores digitais, onde existem diversos zeros e uns, que estão chegando cada vez mais próximos de um limite de desempenho no que se diz respeito à parte física, já que estamos chegando a resistores próximos ao tamanho de um átomo. Nos computadores e chips analógicos, não se tem esse problema, visto que são basicamente circuitos elétricos simples com resistores e capacitores, onde por meio de características físicas, como simplesmente passar uma tensão por um resistor, tem como saída o resultado de uma multiplicação. Utilizando dessa lógica, chips analógicos estão sendo desenvolvidos para ajudar na computação massiva de dados, onde eles são capazes de resolver dezenas de trilhões de cálculos por segundo, tendo a mesma eficiência de GPUs, utilizando cerca de 100 vezes menos energia para operar, sem levar em consideração o custo do próprio chip, visto que não chega nem perto dos milhares de dólares de uma única GPU de ponta, por exemplo. Com esse enorme potencial, esse tipo de chip vem para somar, mas não substituir, pois tendo uma função única, não é capaz de substituir uma placa de vídeo, mas que com certeza vem para melhorar algumas funções que podem ser realizadas de uma forma mais eficiente. Com isto, possui um grande potencial para impactar diversos campos da computação, sendo provavelmente o mais atingido o treino e uso de redes neurais.